Bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao segundo encontro integrado de pesquisa e formação e terceiro encontro do Núcleo de Estudos sobre Formação, Avaliação, Gestão e Currículo, que nessa edição ocorre de forma virtual, com o contexto de pandemia vivido no mundo. A mesa de hoje, a mesa de número 3, traz como seguinte tema: a prática docente em contextos da educação superior, e conta com a presença dos seguintes professores conferencistas. Professora doutora Nilma Margarida Castro Cruzoé. A professora Nilma é graduada em Pedagogia pela Universidade Federal de Sergipe, mestre em Educação pela Universidade Federal de Pernambuco e doutora em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com estágio doutoral na Universidade de Coimbra. Professora plena da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, UESB, e autora dos livros Interdisciplinaridade, Representações Sociais de Professores de Matemática e Prática Pedagógica Interdisciplinar na Escola Fundamental, Sentidos de Professoras. É professora de Prática de Ensino no curso de Pedagogia e do Programa de Mestrado em Educação. Líder do Grupo de Estudos e Pesquisa em Práticas Curriculares e Educativas e membro do Comitê Editorial da revista Praxis Educacional, do Programa de Mestrado em Educação. Atua principalmente nos seguintes temas: representação social, prática pedagógica e prática educativa, fenomenologia das relações sociais e análise de conteúdo. Temos também o professor doutor Valdinei Lima da Costa, professor da Universidade Estadual do Piauí. O professor Valdinei é doutor e mestre em Educação pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Possui graduação em Pedagogia pela Universidade Estadual do Ceará. Realiza pesquisas sobre políticas públicas de educação integral e jornada ampliada. Atualmente é professor adjunto DE da Universidade Estadual do Piauí, no curso de licenciatura em Pedagogia, e integrante do Núcleo de Estudos e Pesquisas, Tempos, Espaços e Educação Integral, vinculado à Unirio. E temos também a professora Maílde Alves de Souza. A professora possui graduação e licenciatura em Pedagogia pela Universidade Federal do Piauí. Atualmente é professora auxiliar da Universidade Estadual do Maranhão. Supervisora escolar aposentada da Prefeitura Municipal de Teresina. E tem as seguintes disciplinas ministradas: Política da Educação Brasileira, Psicologia, Metodologia Científica, Metodologia da Pesquisa em Educação, Fundamentos e Metodologia do Ensino na Educação de Jovens e Adultos e Idosos, Prática Curricular na Dimensão Político-Social, Prática Curricular na Dimensão Educacional, Prática Curricular na Dimensão Escolar, Estágio Curricular Supervisionado nos anos iniciais do ensino fundamental, Estágio Curricular Supervisionado na Educação de Jovens, Adultos e Idosos. Gostaria de lembrar aos professores que cada conferencista terá 20 minutos para apresentar as suas colocações. Em seguida, através do chat, abriremos para os questionamentos. Esclarecemos que só serão considerados questionamentos pertinentes às temáticas apresentadas nessa mesa. Cumprimento a todos e a todas, cumprimento aos componentes da mesa, ao tempo em que agradeço ao convite de compor a mesa temática Prática Docente em Contextos de Educação Superior, nesse encontro, a convite da querida professora Neide Cavalcante. Como se trata de um encontro que tem como um dos objetivos a disseminação da experiência acadêmica no ensino superior, fiz o recorte na apresentação de uma experiência desenvolvida por mim e pela professora doutora Núbia Moreira, no âmbito do Grupo de Estudos e Pesquisa
em práticas curriculares e educativas, intitulada Aproximação entre o campo acadêmico e o campo escolar, um diálogo possível. Podemos considerar que a instituição escolar brasileira, e no nosso contexto a escola conquistense, é um espaço social cujo bem simbólico de maior valor se constitui de saberes construídos na e pela experiência. Entendemos como saber da experiência os que, abre aspas, brotam da experiência e são por ela validados. Eles incorporam-se à experiência individual e coletiva sob a forma de hábitos e de habilidades de saber fazer e de saber ser. Fecha aspas, Tardif, 2002. Deixando entrever que o capital cultural universitário pouco ou nada contribui para as práticas educativas em espaço formal. A impressão que se tem é de que o saber fazer está relacionado a um saber pontual, que atende a uma necessidade da prática, a uma demanda que surge no processo e exige uma ação emergencial, não programada. Essa ação seria um hábitus da experiência. O saber se deixa entrever que a formação do profissional também se dá no exercício da docência. Temos, então, que recuperar a valorização dessa formação no campo da prática educativa como um hábitos consumidor do ofício docente. Por outro lado, o espaço universitário tradicionalmente tem se constituído como locus de formação de pesquisadores, sujeitos que, ao adquirirem um hábitos acadêmico, estão dispostos em posições hierarquicamente diversas, sendo que aqueles que ascendem alta posição de classe nesse campo muitas vezes se negam a compartilhar horizontalmente o conhecimento acadêmico com os profissionais da escola, pois está inscrito na concepção burdiasiana a construção hierárquica na produção do conhecimento. Tradicionalmente, a universidade tem sido colocada como um campo de produção do conhecimento científico, isto é, o exercício de manipulação das teorias, abstrações e reflexões que necessariamente não há uma relação direta com a realidade. Criam-se em nossa concepção, então, dois mundos, que ao funcionar em uma condição de pseudo-independência, não contribui para uma retroalimentação entre os dois campos, o acadêmico e o escolar. Entendemos ambos os espaços como espaços sociais cujos agentes ou grupos estão aí distribuídos desigualmente. Isto é, essas distâncias correspondem também às distâncias sociais que são mediadas tanto nos campos como na sociedade, abre aspas, de acordo com o volume global de capital que possuem e de acordo com o peso relativo com a estrutura do seu capital. Isto é, de acordo com o peso relativo dos diferentes capitais, econômico e cultural. Fecha aspas, Bourdieu, 1996. Nesse sentido, existem nos espaços acadêmico e escolar hierarquizações de posicionamentos de seus profissionais que estão relacionadas com o volume e o tipo de capital cultural veiculado nesses espaços, ainda que sejam profissionais da educação. A diplomação é um elemento distintivo das representações de si. Com esta reflexão, nosso grupo inicia-se com o desafio de aproximar esses dois mundos e decidimos que funcionariam 6 meses em cada espaço, universidade e escola, com o objetivo de desenvolver reuniões de estudos e pesquisas. Contudo, entendemos como Bourdieu que essa aproximação nunca se dará sem conflitos, porque há ali um conjunto de hábitos, elemento definidor das disposições nos respectivos campos elencados aqui. Essas disposições são determinadas na mediação entre a estrutura e os agentes, manifestando-se nas trajetórias historicamente situadas na configuração dos espaços sociais. Por isso, a relação entre os saberes construídos na e pela experiência e
o saber acadêmico são tensionados nas práticas pedagógicas, nos âmbitos universitário e escolar. No entanto, as trajetórias dos sujeitos, tanto no campo escolar quanto no campo acadêmico, não são necessariamente marcadas por um projeto de linearidade escolar. Queremos dizer com isso que pesquisas recentes têm nos mostrado resultados não esperados, que ultrapassam a do capital cultural, que não pode ser explicada apenas por uma determinação de classe. Bernard Larry, 1997. Os estudantes estão inseridos no ensino superior, marcados por suas determinações de classe, gênero, raça e região, o que tem influenciado em processo de mudança das instituições no ensino superior no Brasil. Este processo é mais sentido devido à ampliação de políticas de inserção no ensino superior e pelo esforço das agências de fomento que valorizam ações de aproximações entre esses dois campos, obrigando, entre aspas, os agentes do campo acadêmico que trabalham com a formação de professores, uma aproximação com o código escolar. Besta, em 1996. Sabedoras dessas representações hierarquizantes, assim como ciosas, da nossa responsabilidade social em contribuir para o processo formativo dos profissionais da educação básica, bem como de bolsistas, estudantes da graduação, pós-graduação, nos dispusemos a revisitar nossos hábitos acadêmicos adquiridos na pedagogia e na sociologia, áreas de nossa formação. Ao revisitar os hábitos acadêmicos adquiridos na pedagogia, percebemos a necessidade de alinhar as discussões do campo às demandas da escola, na perspectiva de possibilitar uma ampliação do olhar frente aos novos sujeitos, negro, índio, homossexual, adulto, entre outros, inseridos na universidade via políticas públicas. Inserimos aí também o desafio secular, que é o de garantir a trajetória e continuidade de estudo de crianças, adolescentes e jovens de classes populares via escolarização. Tais políticas no âmbito educacional intencionam a aproximação de uma prática de democracia e de justiça social, que pense em um currículo de formação de professores preocupado em responder, abre aspas, às necessidades, histórias e culturas das pessoas oprimidas, das pessoas de cor, das pessoas pobres, EIPO 2006. Contraditoriamente, agentes que participam da elaboração de políticas educacionais muitas vezes são técnicos, capturados do corpo docente da universidade, cuja preocupação é com uma agenda gerencial, que em nada contribui para uma política voltada para a inclusão social, inclusive anunciam-se com uma aparente neutralidade ideológica. Conforme EIPO, é um grupo que não considera ter uma agenda ideológica, sendo composto por uma nova classe média profissional e gerencial, em essência, profissionais de aluguel, fecha aspas. No que se refere à formação nas ciências sociais, que historicamente é um campo ligado à prática da pesquisa, percebemos que essa aproximação possibilitou uma revisão dos aspectos, dos aportes da sociologia da educação, que tem como locus de pesquisa a escola. Nesse sentido, essa aproximação nos fez compreender o valor e o lugar daquilo que anuncia como professor produtor de conhecimento ou professor intelectual, possibilidades que foi criada, no nosso caso, por estarmos situadas como docentes nos cursos de licenciatura, que tem como uma das suas finalidades estabelecer um diálogo direto com os agentes que estão e ou farão parte da comunidade escolar. Giroux, 1997. De posse dessa compreensão, introduzimos estudos sobre vários temas, para talvez demonstrar que há possibilidades de enfrentar a pseudodistância, intercambiando ideias, preocupando-se em precisar conceitos chaves das temáticas tratadas, ao tempo em que a apropriação da linguagem acadêmica é apresentada no momento em que a narrativa escrita é exigida nos resumos dos textos trabalhados. Participantes do grupo
bacharel em psicologia, profissional de segurança pública, de formação militar, bolsistas de iniciação científica e mestrandos da área de educação, já tentam incorporar o hábitos acadêmico, explicando o texto pelo texto, sem estabelecer uma relação direta com a prática. Nesse ponto, observamos uma ampliação do código restrito para o código elaborado. Já aqueles que se movem pela prática e não conseguem incorporar hábitos acadêmicos como possibilidade de dispositivos para interpretar a prática pedagógica, ainda conservam, mesmo em contato com a universidade, o código restrito, Besta em 1996. Explicam a prática pela prática, quando muitos se valem de exemplos concretos, tentando aproximar a teoria à realidade social. De fato, nós, professores universitários, tentamos promover a mudança de hábitos dos professores da educação básica, aproximando esses dois espaços. E pensamos, como Bourdieu, que a história da incorporação do saber é definidor das disposições que tornam os espaços de apreensão de novos hábitos como possibilidades de movimentação nos espaços sociais. E é fato que as desigualdades presentes no interior da escola e da universidade são frutos da estrutura social brasileira. Portanto, o processo de escolarização se impõe por meio da violência simbólica, que repetidamente seleciona os que possuem um capital cultural capaz de atender rapidamente o capital escolar. Diante desse cenário, isto é, de um grupo heterogêneo de volume de capital cultural, nos sentimos pressionadas a traduzir os conceitos, ora utilizando o código restrito, ora o código elaborado, para que alguns membros tenham acesso às discussões colocadas. Temos a clareza de que há aí uma desigualdade e também uma seleção entre aqueles que já possuem um volume maior de capital acadêmico, em detrimento daqueles que, por imposição de uma demanda profissional e pessoal, não conseguem dispor de tempo e espaço para adquirir algum dispositivo do hábitos acadêmico. O campo acadêmico que se impõe a nós, pesquisadores, se revela na nossa disposição para pesquisa e estudo das teorias da gramática conceitual, das nossas áreas de formação. Mesmo fazendo o movimento de retirar, entre aspas, a capa da posição em que nos coloca o hábitos acadêmico, ao nos aproximarmos da escola, somos obrigadas a recolocá-la de forma diferente para reforçar nosso lugar e posição no campo. Esse exercício que nós estamos fazendo ao escrever esse texto é um exemplo disso. Somos treinados a escrever nosso contato para o entendimento e legitimação na e pela comunidade acadêmica, o que significa que a posição que nós ocupamos no campo acadêmico faz parte de uma trajetória que se constitui como saber incorporado, hábitos. A desigualdade social a que nos referimos tem relação com as diferenças no interior de uma mesma classe. O GEP, nosso grupo de pesquisa e estudo, por exemplo, é composto por uma classe de professores cujo capital econômico e cultural são diferentes em função da formação e do local do trabalho, o que nos coloca no interior da classe em posições diferentes. Outro aspecto observado é a diplomação. A formação inicial de cada membro do grupo, que se reverbera nas discussões, trazendo à tona diferentes pontos de vista e escolhas. Nesse último aspecto, aflora a perspectiva de conjugar essa experiência desenvolvida no nosso grupo de pesquisa com a inserção por parte de alguns membros do nosso grupo na pós-graduação lato sensu e stricto sensu. A seriedade e a responsabilidade que os membros assumem durante os estudos no grupo são determinantes para vislumbrarem o seu ingresso no mestrado. Algumas considerações finais. A articulação de estudos entre universidade e educação básica fomenta uma formação continuada sólida no público da universidade, bolsistas de IC, graduandos, mestrandos, e da escola,
apresentando-se como uma via de acesso à produção de novos conhecimentos, objetivo da pós-graduação. Desse ponto de vista, essa experiência que ora apresentamos fortalece a qualidade da pós-graduação na nossa região, na Universidade Estadual, ainda que apresente problemas de captação e utilização de recurso financeiro, tecnológico e capital humano para o avanço de pesquisas na área de ciências humanas. Outra questão concernente à área de ciências humanas, percebida nos encontros, refere-se às dificuldades de recortar objetos de estudo e precisar problemas de pesquisa, em vista da heterogeneidade de correntes e escolas de pensamento que nos obriga a um exercício intelectual de grande monta para municiar nossas escolhas teórico e metodológica. Os profissionais da educação básica conseguiram vislumbrar nesta experiência a possibilidade de se tornarem pesquisadores acadêmicos. Esse sentimento é específico do segmento que está, entre aspas, fora da universidade. Mas o outro grupo, formado por bolsistas de IC, mestrandos, entre outros, o sentimento muitas vezes é de certa superioridade do conhecimento, demonstrando inclusive estranheza com a forma como os profissionais da educação básica manipulam os conceitos. Os estudantes universitários estranham também a si mesmos, quando se confrontam com obra de autores clássicos por nós trabalhados, pois percebem a superficialidade e a dispersão do seu conhecimento, impossibilitando-os no primeiro momento de realizar uma reflexão profunda sobre o processo educativo, objeto das ciências da educação. Nós, na condição de coordenadoras do grupo, reconhecemos também as nossas limitações e, nesse momento, nos colocamos na condição de estudantes. Reforçamos, então, a ideia de que o estudo faz parte do nosso ofício como professores da universidade e da educação básica. Cumprimos, ao desenvolvermos o trabalho no GEP, mesmo que de forma inicial, a tarefa da pós-graduação em educação, da qual fazemos parte no PPGED da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, que é fortalecer a formação docente e contribuir para pensar a educação básica, já que a grande maioria dos projetos atualmente desenvolvidos tem como foco políticas educacionais, práticas e formações docentes. Com isso, me despeço de vocês e, mais uma vez, agradeço a oportunidade e na esperança de conversarmos sobre essas questões apresentadas aqui. Olá a todos, eu sou o professor Valdenei Lima, sou professor do curso de Pedagogia da Universidade Estadual do Piauí, a UESP, no campus localizado na cidade de Bom Jesus. Eu quero começar agradecendo o convite que me foi feito pela organização do evento. Quero agradecer em especial a professora Neide Cavalcante, que coordena o grupo de estudos sobre formação, avaliação, gestão e currículo. Eu também quero aqui agradecer a professora Adriele Patrícia, minha companheira de trabalho, de instituição, que intermediou esse convite. Fico muito feliz em poder participar, em poder colaborar, em poder relatar um pouco a minha vivência na educação superior. Bem, para início de conversa, eu quero aqui me solidarizar com os milhões de brasileiros que perderam suas vidas em razão da pandemia. Então, quero deixar aqui meus sentimentos às famílias que perderam seus entes queridos, muitos deles professores universitários, servidores e alunos. Também me solidarizo aqui com os milhões de brasileiros que estão passando por alguma enfermidade provocada pelo vírus ou que estão sofrendo os efeitos da pandemia, do isolamento social, a citar os que estão sofrendo, com os que perderam seus empregos, seus postos de trabalho, assim como aqueles que precisaram fechar suas lojas, suas microempresas, seus pontos de venda. Vivemos tempos difíceis em todos os âmbitos da vida social, política, econômica, cultural. É mais uma crise cíclica provocada pela pandemia e que escancarou os limites do modo de produção capitalista. Eu não organizei aqui uma apresentação para socializar com vocês, no entanto, eu estruturei minha fala, e aí vou discorrer
sobre algumas ideias e reflexões, né, sobre esse eixo, práticas docentes em contextos do ensino superior. Bem, eu organizei minha fala, né, em 3 momentos. Então, eu apresento o contexto em que minha fala se insere, trazendo elementos do contexto, né, do cenário político, econômico, sanitário e educacional. Em um outro momento, né, eu relato o contexto da minha prática, enfim, relatando as experiências de aulas remotas na instituição que eu trabalho, e, por fim, apresento os contextos futuros, né, os desafios, perspectivas e as esperanças. Bem, pensando aqui os contextos, né, contexto sanitário, nós estamos passando ainda pela pandemia, né, da Covid-19, e aí nós observamos, né, uma mortalidade expressiva de brasileiros em decorrência da doença. Nesse sentido, né, nós também observamos uma crise política caracterizada pela politização do vírus e também pela crise nas relações intergovernamentais entre a União e algumas instâncias subnacionais. A gente tem acompanhado aí, né, a briga pela obrigatoriedade da vacina, a discussão sobre a obrigatoriedade da vacina entre o governo federal e alguns estados brasileiros. Ainda no contexto político, né, nós podemos citar a polarização das ideias políticas, representadas principalmente por grupos alinhados ao ideário mais conservador, fascista, reformista, neoliberal, e um outro grupo alinhado às ideias mais coletivas, ditas revolucionárias e socialistas. No contexto econômico, né, o cenário que nós observamos são as políticas de ajuste fiscal, as privatizações, o desemprego estrutural e a inflação dos itens básicos da alimentação das famílias brasileiras, a citar o arroz, o feijão e o leite. No contexto educacional, né, que é o contexto que nos interessa, nós observamos a suspensão das aulas, o ensino remoto, né, ou o ensino híbrido, em algumas realidades, e também, nesse contexto educacional, a atuação, né, e a presença de algumas assessorias, né, de alguns conglomerados educacionais nos sistemas de ensino, oferecendo, né, apoio, vendendo serviços, a exemplo dos sistemas apostolados de ensino, né, conforme aponta os estudos da professora Tereza Adrião. Ainda no contexto educacional, a gente tem observado ataques à educação pública, né, em todos os níveis, em especial contra a universidade pública. E é importante deixar claro que essas ações, esses ataques, né, são atos produzidos antes do contexto pandêmico. Então, antes da pandemia, nós já observávamos, né, esses ataques, né, essas ameaças contra a educação pública, em especial contra a universidade. E aí, nesse contexto de ameaças, né, de ataques, nós temos a apresentação de propostas por parte do governo federal, né, propostas essas alinhadas a um projeto político econômico mais amplo e que tem, entre outras funções, né, alinhar os interesses do mercado, né, à função social da universidade. Ou seja, né, a ideia é tornar a universidade uma instituição pública não estatal. Conceito esse já indicado lá na reforma do Estado nos anos de 1990. Então, a ideia é tornar a universidade autofinanciada a partir de recursos buscados pela instituição por meio de parcerias empresariais. Ou seja, o que está em jogo é a ideia de consolidar a universidade operacional, como nos disse, né, Marilena Chauí em suas reflexões. E aí, como exemplo, né, dessa proposta neoliberal, dessa proposta de busca por parcerias, né, privadas pela universidade, nós temos o programa Futurice, que foi uma proposta apresentada pelo governo atual, né, para reformar a educação superior. E aí eu não vou me alongar aqui, né, no Futurice, esse programa vocês podem ter acesso no site do Ministério da Educação, mas o que nós sabemos, né, é que o projeto de privatização da Universidade Brasileira, né, e aí por meio do Futurice, está em sintonia com as diretrizes governamentais, né, do governo brasileiro
alinhadas ao ideário neoliberal. E aí o que nós consideramos grave, né, nessa discussão, para além da retração do financiamento das instituições federais de ensino, são também as questões de natureza administrativa, a exemplo da nomeação do que eu chamo de reinterventores, e também as sugestões, né, que são dadas para futuras alterações nas composições dos conselhos universitários. Isso é muito grave, né, porque, de certa forma, fere a autonomia administrativa da universidade. Bem, essas questões percebidas antes da pandemia, me parece que elas são encobridas pelo discurso governamental atual, né, nesse momento de distanciamento social que nós vivemos. No entanto, eu penso que nós não podemos cochilar nesse momento sobre o risco de vermos a boiada, os tratores, né, os agrotóxicos, ou mesmo as canetadas passarem. Então, é um momento para a gente estar atento, né, estarmos atentos a essas questões a nível nacional. E aí, assim, né, nós estamos no contexto do ensino remoto, né, e aí esse contexto do ensino remoto também é um contexto que merece atenção de nossa parte, né, porque pode estar em jogo, né, a inauguração de um outro processo, né, de transformação da universidade pública brasileira. Então, um contexto para a gente poder estar atento, para podermos estar atentos, né, porque nós sabemos que nos bastidores há vários projetos, né, engavetados que têm como objetivos e possuem como objetivos a privatização da universidade. Aquela ideia, né, que eu comentei anteriormente, de tornar a universidade pública uma instituição pública não governamental. E aí, sendo uma instituição pública não governamental, abre-se espaço para as parcerias, para a iniciativa privada, para os investimentos particulares na universidade. Ou seja, a ideia de que a pesquisa, né, ela passa a ter interesses privados. E aí, né, assessorias, grupos, empresas podem estar financiando pesquisas, né, podem estar, de certa forma, investindo em pesquisas na universidade para atender às suas finalidades, para atender os seus interesses. Ou seja, né, a ideia da pesquisa encomendada, a pesquisa particularizada. E aí é importante dizer que o ensino remoto, né, nós entendemos o ensino remoto como algo paliativo, circunstancial, e que, portanto, jamais poderá substituir o ensino presencial. Bem, o ensino remoto, ele vem mexendo com as nossas vidas, né, e com a rotina de todos, sejam alunos, professores, comunidade acadêmica em geral. E aí, com o ensino remoto, problemas relacionados à assistência estudantil, às conexões de internet, a acessibilidade, né, o despreparo pedagógico de professores e gestores se tornam visíveis. No entanto, né, nós entendemos que é importante reforçar que as questões desafiadoras ao ensino universitário em algumas instituições são anteriores à pandemia. As questões desafiadoras do ensino universitário acometem enfim, aspectos muito semelhantes entre as instituições, mas também, né, denota aspectos distintos entre as instituições de ensino. Bem, a minha experiência, né, a minha atuação profissional é na Universidade Pública Estadual. E aí a minha fala ela vai ser pautada nessa vivência, nessa realidade que nós sabemos, né, que se distancia muito das instituições federais de ensino. Né? Então, eu relato aqui um pouco da minha experiência na Universidade Estadual, né, considerando a sua função social, a sua capilaridade, né, a UESP, ela, de certa forma, está presente, né, em todos os municípios, aliás, em todas as regiões do estado do Piauí. É uma instituição, né, que já tem mais de 3 décadas, mas que ainda passa, né, por problemas de infraestrutura e de recursos humanos. Em relação ao ensino remoto, né, na UESP, nós temos como referência a resolução de número 20, que foi publicada no dia 17 de agosto de 2020.
essa resolução, ela se pauta, né, em vários protocolos, em várias orientações, né, locais e nacionais a despeito da pandemia, né? Então, é um documento que, de certa forma, está alinhado às orientações mais amplas sobre o ensino, né, sobre a educação no contexto da pandemia. E aí, assim, antes mesmo da UESP elaborar essa resolução, né, nós tivemos uma novela, nós acompanhamos uma novela, né, que também não foi diferente em relação às outras instituições, sobre o retorno ou não às aulas presenciais, né? Inclusive, a instituição, ela agendou, né, ela suspendeu por 2 vezes o início do calendário letivo, e aí, né, sob pressão da comunidade acadêmica, da sociedade civil como um todo. Então, foram adiados esses 2 semestres, e aí, né, depois dessa resolução, publicada em agosto, a universidade inicia, a partir do mês de outubro, né, as suas aulas. A gente está, no momento, acompanhando aí a disciplina, aliás, o período chamado período especial, né, que lá nós chamamos de PEC. Então, é o semestre, né, é o período 2020.3. Então, a instituição, ela antecipa o semestre, o período especial, né, para depois dar sequência ao período letivo de 2020. Bem, antes da publicação da resolução e também antes do início das aulas, né, no formato remoto, ensino remoto, a instituição, ela se preocupou em promover uma formação continuada. Então, foi oferecido um curso de formação continuada para os professores interessados, né? Nesse caso, o curso não foi obrigatório, né? Eu pude participar, né? E aprendemos um pouco sobre algumas ferramentas, né, pedagógicas, algumas ferramentas que poderiam ser utilizadas, né, na nossa prática docente no contexto do ensino remoto. E aí, assim, né, foi um curso bem interessante do ponto de vista da aprendizagem, né? Então, assim, coisas muito básicas que até então eu mesmo não sabia, né, operacionalizar, utilizar, exemplo do Google Meet, do Google Sala de Aula. Então, foi um curso bem interessante do ponto de vista do conhecimento, da aprendizagem. Bem, aí nós começamos o ensino remoto, né, e, como já falei, agora no mês de outubro, e aí, passado esse tempo, né, nós estamos já no mês de novembro, algumas impressões já puderam ser formuladas a respeito dessa proposta. Bem, como não diferente de outras instituições, de outras realidades, nós temos, né, um público que tem carências no tocante ao acesso às tecnologias. Então, nós temos alunos, né, que sequer possuem um celular, né, apropriado, adequado, para ter acesso, né, aos aplicativos, a exemplo do próprio Meet, né? E aí, para isso, a instituição, ela elaborou ela lançou um edital de apoio, né, de apoio financeiro aos estudantes. E aí, nesse edital, foi lançado, né, uma proposta de empréstimo de tablets, né, para os alunos em situação de vulnerabilidade social. Né? Então, alguns alunos, né, receberam esses tablets, mas aí, né, fica a questão, o aluno tem um tablet, mas cadê a conexão? Né? Cadê o acesso à internet? Então, né, foi um ponto que nós, de certa forma, criticamos em relação a essa ação, a essa política da universidade. Mas, enfim, né, a instituição ela está tentando aí buscar formas, né, para ajudar os alunos nesse sentido. As aulas elas estão acontecendo, né, pela plataforma do Google Sala de Aula. Também nós estamos utilizando o Google Meet, né, para os encontros virtuais, as chamadas aulas síncronas. E aí também estamos utilizando outros recursos, né, exemplo do e-mail, né, convencional, exemplo do próprio WhatsApp, né, os grupos. As turmas formaram grupos, então a gente tem se comunicado com as turmas por meio desses grupos, né, para poder até facilitar a comunicação com aqueles alunos que têm dificuldade, por exemplo, de entrar na plataforma, né, Google Meet ou Google Sala de Aula. Então, as primeiras impressões que eu posso relatar para vocês
né, é que tem sido desafiador, né? Já era de se esperar, né, essa proposta ser desafiadora, por várias razões, por vários motivos, né? Então, como eu já falei, desde a questão do acesso à internet, e a internet na região, ela oscila bastante, a depender, por exemplo, das queimadas, da chuva, né? Então, são situações que fogem da nossa competência. E aí a gente observa, né, a gente, de certa forma, escuta muitos alunos comentando, né, colocando, puxa, professor, né, hoje eu não vou poder acompanhar a sua aula porque o cabo da internet aqui da operadora se rompeu e estamos sem internet. Então a gente se depara, né, com esses discursos que, de certa forma, nos deixam assim, muitos sentidos, ok? Bem, também, né, nós podemos citar a própria desmotivação, né, alguns alunos se sentem desmotivados, né, muitos queriam, né, de certa forma, as aulas presenciais, enfim, relatam que não conseguem acompanhar ou que tem medo, né, enfim, tem receio de não conseguir acompanhar as aulas por meio, né, dessas tecnologias. E aí, para além dessas questões, né, e aí pensando a prática pedagógica do professor no contexto do ensino remoto, né, eu vou trazer aqui uma citação de um texto que eu estou, né, de certa forma, ainda concluindo a leitura, né, que é um texto de autoria do professor José Carlos, da professora Evangelita, que inclusive é nossa companheira de UESP, e do professor e também do professor Ivan dos Santos, né, eles trazem um relato do ensino remoto, né, em uma disciplina lá na Federal de São Carlos, e aí eles escreveram um texto, né, que traz uma citação bem interessante, né, que apresenta uma citação bem interessante. Né, eles colocam que para trabalhar com aulas remotas não basta somente o domínio, o chamado letramento digital das ferramentas de apoio tecnológico, mas percebe-se a necessidade mínima de formação do professor, né, com essas tecnologias. E nesse sentido, né, segundo eles, são exigidas experiências formativas no sentido de aperfeiçoar essa didática virtual, né, que nós sabemos que é muito diferente da didática presencial. Né? Então, são muitos desafios, os professores precisam, né, de orientações, eles precisam continuar nesse processo de formação continuada, né, para que a gente possa, de certa forma, superar todos esses desafios. São muitos desafios do contexto atual, né, o contexto da pandemia, de certa forma, a meu ver, né, deslumbrou essas problemáticas, né, mas que nós sabemos que essas problemáticas, né, elas já vêm de um certo tempo acometendo, né, as nossas instituições públicas de ensino, particularmente as universidades estaduais, né, que nós sabemos que passam, né, por enfim, por um momento muito delicado. Então, nós observamos o desafio de realizar o nosso trabalho em contexto de pandemia, né, nós estamos aí imersos num contexto mais amplo, um contexto muito difícil, né, um cenário político, um cenário econômico muito complicado, que, de certa forma, traz impactos, né, provoca impactos na nossa profissão, no nosso trabalho docente. Então, que nós possamos ficar atentos ao momento e continuarmos a nossa defesa, né, pela universidade pública gratuita de qualidade. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês, e qualquer coisa, podem entrar em contato comigo no e-mail, né, e aí nós podemos dar sequência a essa conversa. Então, agradeço, né, a professora Neide Cavalcante, a professora Deli Patrícia, e estamos aí, né, para outras jornadas. Obrigado a todos vocês. Boa tarde a todos e todas. Inicialmente, quero agradecer o convite feito pelo Núcleo para estar aqui, dizer que é sempre um prazer estar nessa casa. Foi aqui onde eu cursei minha graduação. Foi aqui onde eu tive a oportunidade de cursar as primeiras pós-graduações da minha carreira. Então, o sorriso me vem sempre quando estar aqui, quando eu tenho a oportunidade
quando eu tenho a oportunidade de estar aqui, sobretudo numa oportunidade como essa. Estou muito agradecida pela oportunidade. Falar da prática docente é falar do que nos mobiliza, nos motiva, nos fascina. A atividade docente é cheia de significados, pluralidades, para lembrar Tardif, de nuances, de significados, e também cheia de desafios. Nós já conhecemos com bastante familiaridade os desafios que a prática docente nos traz, havia nos trazido desde que iniciamos na prática profissional até o mês de março de 2020. Somos todos conhecedores das suas nuances, seus limites, suas fronteiras, seus significados. Mas nesse momento, circunstanciado pelo advento da Covid-19, nós fomos colocados de modo drástico diante de novos desafios, de novas nuances, que nos levou a buscar, e está nos levando a buscar novos significados, que está nos levando a compreender certamente outros aspectos do seu caráter plural, porque a prática docente ela é pródiga de pluralidades. E essa prática é o fazer dos professores. A prática é tudo que os professores planejam, pensam, executam, ou seja, é tudo aquilo que eles fazem, portanto, é intencional, é tudo aquilo que eles fazem, é tudo aquilo que vem à tona no âmbito de suas tarefas cotidianas, para lembrar novamente Tardif. Para Paulo Freire, a prática deve ser voltada para a transformação social. A prática deve estar centralizada no sujeito histórico, o sujeito que produz, o sujeito que se apropria do que produz, o sujeito que vive a educação, uma educação que está localizada numa determinada situação, e considerar que esse sujeito, que é objeto da ação docente, também está situado numa determinada situação. E essa circunstância trazida pelo advento da Covid-19 coloca para a prática docente outros desafios. Ela agrega ao contingente de desafios que a prática produzida no ambiente presencial já tinha, e coloca desafios que são próprios, que são pertinentes à natureza da prática docente virtual, porque é essa prática que nós estamos vivenciando nesse momento. Na UEMA, nós não paramos. Quando o mundo foi convocado de modo brusco a parar, a ficar em casa,
a UEMA rapidamente partiu do que ela já fazia, porque a UEMA já tem uma história substancial na oferta de ensino à distância, já tem uma larga experiência, uma larga e reconhecida experiência em EAD, e com esse conhecimento ela planejou formação para os professores, para os técnicos administrativos, para os alunos, enfim, ela mobilizou toda a comunidade acadêmica e disponibilizou oportunidade específica de formação, porque ela já fazia isso antes. Ela já oferecia formação para o uso de recursos em ambientes virtuais. Mas, nesse momento, ela nos convocou para reflexão a respeito do momento, das consequências, sobre as quais se podia refletir naquele momento. Ela nos convocou, refletiu junto conosco, trouxe reflexões, ouviu as nossas, refletimos juntos e fez uma proposta de retorno online, de modo gradual e facultativo. Mas nós nos dispusemos, nós atendemos ao desafio, motivados pelo mesmo elemento que motivou a reitoria através da pró-reitoria de graduação, que era manter o vínculo com nossos alunos, ajudando a eles a resgatar de imediato aquela quebra brusca que essa situação da Covid-19 trouxe. Era manter nossos alunos em contato com as atividades acadêmicas, motivados a continuar realizando essas atividades acadêmicas, no sentido de minimizar os prejuízos quando do retorno presencial, que todos nós pensamos que não demoraria a vir. E agora nós já estamos convencidos de que nós ainda temos um longo caminho a percorrer, ainda temos muito o que aprender, o que vencer, o que superar. E, nesse sentido, nós retornamos. Fácil não foi nem está sendo, mas nós temos feito aquilo que a nossa prática exige, a reflexão da ação e a ação reflexiva, a ação na ação, a praxis no nosso fazer pedagógico, no nosso fazer docente. E os desafios foram basicamente na ordem do acesso à internet. Quanto aos nossos alunos, a maioria tem dificuldade ao acesso de qualidade. Alguns não têm o acesso, é uma realidade comum a todas as outras instituições. Eu estive em grupos virtuais de gestores do ensino básico, enfim, nas muitos webinars que todos nós temos participado, nós fomos nos identificando nas dificuldades de outros locais, de outros países, inclusive. E percebemos que a dificuldade não é
privilégio só nosso, do Brasil, do Nordeste, do Maranhão, ou do Piauí. Nós fomos percebendo que as dificuldades iam surgindo, elas vão surgindo no decorrer. O primeiro momento foi aceitar o desafio e voltar, se colocando diante do desafio da formação, do uso, do manuseio, do domínio das tecnologias digitais como ferramentas pedagógicas. Nós já utilizávamos através do SIGUEMA, mas nós temos, desde o mês de junho, intensificado o conhecimento, o uso, a apropriação de tudo que está lá disponível para nós enquanto professores e auxiliando os nossos alunos também para aprimorar o uso do SIGUEMA enquanto cursam as disciplinas. E nós estamos lidando com essas dificuldades de acesso, de qualidade do acesso, tanto nossos alunos quanto os servidores administrativos, quanto nós, os professores. Nós estamos em diferentes grupos, os grupos que já utilizavam sem muita dificuldade, mas que assim mesmo precisou aprofundar o conhecimento, o grupo dos que usavam muito pouco, por exemplo, o SIGUEMA e as outras ferramentas, as outras plataformas, estão diante do grande desafio de superar essa dificuldade. Tem sido um aprendizado bem exigente, suado, mas que tem trazido respostas, tem trazido resultados para nós reconstruirmos essa nossa prática docente, agora no ambiente virtual. A UEMA tem, na minha opinião, se superado até pela variedade, pela frequência, pela qualidade que tem oferecido cursos de formação. Inclusive, ela recentemente formalizou um acordo, um convênio com a CAPES e está oferecendo 300 mil vagas de cursos de formação para professores, para estudantes também. As inscrições vão até sexta-feira, 13 de novembro de 2020, e o curso se realiza durante todo o ano de 2021. O objetivo é oportunizar essa formação para o uso das tecnologias digitais nos ambientes presenciais ou dentro dos ambientes virtuais, já com o olhar direcionado para o que certamente nos espera daqui para frente. E essa prática docente está sendo enriquecida, muito enriquecida, embora a solicitação tenha sido feita de maneira brusca, de maneira drástica, mas a experiência existencial, ela tem disso, e a convocação foi bastante brusca, mas nós estamos correspondendo, conscientes de que a prática docente exige reflexividade, inovação, criatividade, invenção, reinvenção. E cá estamos nós, nos reinventando
nesse cenário desenhado pelo advento da Covid-19. E essa busca pela ressignificação da nossa prática, ela tem nos trazido lições que merecem ser observadas, aprendidas, discutidas, levadas para as nossas reflexões, porque ela tem nos ensinado, por exemplo, a respeito da importância de aprimorar as nossas competências do ser, do fazer, do saber fazer, do conviver, como nos ensina Jacques Delors. E uma grande lição é o ser. Quem somos nós nessa situação circunstanciada pela Covid-19? Quem éramos, quem somos, quem precisamos ser? No legado, eu diria, da Covid-19. Porque ela tem um legado, apesar da sua crueldade, ela nos ensina de modo cruel, lembrando Boaventura de Souza Santos, mas tem ensinado, ela tem sido pedagógica, e essa é uma grande lição. Quem somos? A compreensão de que é preciso redimensionar esse ser que nós somos, esse ser que planeja, que pensa, que reflete, que executa, que realiza uma prática docente. Esse ser que traz à tona, no âmbito de suas tarefas cotidianas enquanto professor, nuances, singularidades, significados, especificidades, idiosincrasias, enfim. Uma outra grande lição é o saber conviver, conviver com as dificuldades, as herdadas da experiência da sala de aula presencial e as dificuldades trazidas, desenhadas por esse momento. É preciso, novamente, nós reaprendermos a conviver com nossos limites, dificuldades, a necessidade da superação permanente, constante, intensa, aprender a conviver com as dificuldades do momento dos nossos alunos, sobretudo as dificuldades do ponto de vista emocional. Muitos alunos sinalizam cansaço, o cotidiano extenuante que o ambiente virtual traz. Nós precisamos estar atentos a isso, cuidar de nós mesmos e também oferecer, na medida do possível, ajuda aos nossos alunos, para que eles compreendam, sim, a dificuldade do momento, precisamos ouvi-los quando eles querem falar sobre as dificuldades dos momentos, as dificuldades do momento, a dificuldade que eles estão passando, de toda a ordem, dificuldades pessoais, familiares. Tivemos alunos que solicitaram cancelamento de disciplina no retorno online por conta de familiares que foram infectados pela Covid-19, por outros problemas emocionais. Enfim, é preciso disponibilizar o nosso ouvido para o nosso aluno, para ouvi-lo nas suas
Alguns alunos nos procuram e falam das suas dificuldades e, ao final, dizem: obrigada, professora, eu só queria que a senhora me ouvisse, eu só queria desabafar. E essa é uma oportunidade que nós temos de motivar nossos alunos, de refletir com eles, sim, de admitir as dificuldades, mas de estimulá-los para que eles busquem ou continuem buscando a superação dessas novas dificuldades que se juntam às muitas dificuldades que eles já tinham. Então, são grandes lições que a pandemia nos coloca. O saber ser, o saber fazer, porque nós estamos redimensionando nossa prática, o saber conviver, conviver também com nossos pares, nossos colegas. Nós temos aprendido a grande lição do que já está sendo discutido há algum tempo. Eu, por exemplo, participei bastante dessa discussão quando da minha estada no ensino fundamental, na educação básica, sobre ação participativa, colaborativa, e essa é uma grande lição que a pandemia tem nos trazido. Nós precisamos definitivamente sair do lugar que nos tornou ilhas de excelência e sair para o efetivamente coletivo e colaborativo. Que o nosso compromisso, a nossa disposição continue possibilitando, oportunizando a todos nós, alunos, professores, comunidade acadêmica como um todo, a superação necessária, apropriada, adequada, para que a nossa prática se refaça, se reconstrua e atenda às demandas da contemporaneidade, atenda à cultura. Obrigada.